O Código Eleitoral de 1965 completa 50 anos. A publicação reúne as principais regras do processo eleitoral brasileiro. Dona Benedita pôde acompanhar de perto a evolução do processo eleitoral no Brasil. Ela viveu a instalação da democracia na vida dos cidadãos. Completamente diferente hoje. Eu pego o meu título, vou lá, entro na fila preferencial, colho, eu já vou com ele na cabeça, né? Eu já sei o que eu quero. A igualdade do voto para homens e mulheres e o pluripartidarismo político foram algumas das mudanças que fizeram parte da reinstalação da Justiça Eleitoral brasileira. E tudo isso ficou registrado no Código Eleitoral Brasileiro de 1965. O documento completa 50 anos nesta quarta-feira. Ele foi dividido em 5 partes. A primeira trata dos direitos políticos, do direito de votar e ser votado. A segunda, da estrutura da Justiça Eleitoral. A terceira, alistamento de eleitores. A quarta, tratamento dado às eleições. E a última, crimes eleitorais. O Código Eleitoral, além da garantia do pleno exercício do direito a todos, da cidadania a todo cidadão por meio do exercício do voto, temos também a garantia do efetivo equilíbrio entre os candidatos no processo de eleições. Nem com a publicação da Constituição de 88, o Código Eleitoral ficou ultrapassado. Pelo contrário, passou a ser considerado lei complementar e continua a garantir o pleno direito da cidadania. O Código faz parte desse processo contínuo de evolução que visa a garantia do Estado Democrático de Direito. Tá? Então, apesar dele ter sido editado durante o regime militar, ele continua em plena vigência, veio a Constituição de 88 e boa parte dele, por exemplo, a parte de estrutura, foi toda recepcionada pela Constituição. Antes de 65, o Código Eleitoral teve pelo menos 3 publicações. A primeira foi em 32, com a criação da Justiça Eleitoral no país. A partir de então, os cidadãos brasileiros passaram a ter eleições mais justas e equilibradas. Antes da Justiça Eleitoral, as eleições elas tinham um regramento muito descentralizado, né? Ou seja, a Constituição Republicana ela dava algumas diretrizes, mas as leis locais é que definiam questões do próprio processo eleitoral, questões relativas à própria organização das eleições, isso era descentralizado. Então, quando a Revolução de 30, em que Vargas ascende ao poder, surge muito forte essa bandeira, que é a bandeira de criar uma justiça eleitoral com o objetivo de moralizar essas eleições, né, que eram vistas com bastante desconfiança. Ao longo dos anos, as leis foram atualizadas conforme os avanços da sociedade. Mais recentemente, a lei da ficha limpa, que também alterou o processo eleitoral, e a Lei Geral das Eleições, né, que é uma lei que disciplina muito como é que essas eleições vão acontecer. Alguns temas, né, tratados dentro do Código Eleitoral, eles foram sendo atualizados por leis posteriores, né? Hoje a gente vive, dentro do Congresso Nacional, um processo de reforma política, né? Então, há uma sinalização do Parlamento de que esse código provavelmente deva ser alterado, né? Enfim, no horizonte próximo. Dona Benedita, aos 83 anos de idade, é testemunha das conquistas e mudanças que continuam a transformar a vida da população brasileira. A gente vê o progresso, a gente vê a conscientização do povo e a gente vê que realmente é um exercício de cidadania, que as pessoas, né, são respeitadas.